ano após o Atari VCS, também conhecido como Atari 2600, explodir no mercado, um velho concorrente dá suas caras. Em 1978, a Magnavox, agora uma divisão da holandesa Philips, volta à cena dos videogames lançando o sucessor do Odyssey, o Odyssey 2. E esse tal 2 você escreve pequenininho em cima, como se fosse Odyssey na segunda potência, tá? O novo filho do pai do videogame, Ralph Baer, é surpreendente por dentro. No entanto, assim como o antecessor, um conjunto de má decisões tomadas pela Magnavox não permite que o Odyssey 2 ofusque o brilho do 2600. Na verdade, nem sombra o coitado consegue fazer. E graças a uma ação de marketing agressiva no Brasil, com direito a títulos exclusivos e até uma adaptação para um importante personagem brasileiro, o Odyssey lançado aqui, assim mesmo, sem o 2, faz relativo sucesso na República das Bananas. Ah, e na Europa também, não vamos ser injustos. Gire a rodinha do seu televisor até o canal 3, que hoje vamos ter um episódio dedicado a só um console, o Odyssey. Afinal, qual é a do Magnavox 2 na dita história do videogame? No episódio passado sobre o Atari 2600, eu revelei que depois da Magnavox processar a Atari por culpa do Pong, como parte da pena da Atari, ela deveria dividir toda a tecnologia que estava pesquisando por um ano. No entanto, ela resolveu esconder o jogo e só revelar o 2600 quando já pronto, e após o acordo de 365 dias. No entanto, a Magnavox não estava esperando o próximo movimento da Atari. Na verdade, ela já ensaiava o sucessor do Odyssey, e começou logo após o mercado provar que se sustentava. Em 1977, John Helms, vice-presidente da divisão de videogames da Magnavox, visitou a Sanders Associates para que Ralph Baer e sua equipe começassem a desenvolver um protótipo de videogame que usasse um microprocessador da Intel. Os trabalhos logo começaram, mas dessa vez não era um projeto exclusivo da Sanders. Na verdade, Baer solicitou uma integração entre as empresas, o que facilitaria as perspectivas de custo de desenvolvimento. Com a compra pela holandesa Philips, a grana fluía ainda com mais facilidade. Quer dizer, na teoria era mais fácil, era mais acesso, mais tudo, mas na prática existiam muitas coisas que interferiam. O primeiro era a eterna desconfiança da Magnavox em arriscar, e isso veremos como um entrave ao longo desse episódio. Para começar, eu já vou soltar que o projeto quase foi cancelado na metade. No dia 10 de agosto de 77, Ralph Baer foi para uma reunião que tinha como principal assunto, abre aspas, descontinuidade do desenvolvimento Odyssey 2 pela gerência da Magnavox. Eita, que ferrou tudo! Mas para entender isso, eu preciso começar explicando o desenvolvimento do videogame, como o Odyssey 2 era por dentro e por que ele era bem diferente do Atari 2600. Em muitos aspectos, o console da Magnavox dava um banho em tecnologia em relação aos seus concorrentes. Para começar, ele usava um microcontrolador 8048 da Intel, em conjunto com um microprocessador 8244, também da Intel. Eu ainda não tinha falado sobre microcontroladores, e isso porque o Odyssey 2 foi o primeiro console a vir com essa surpresa. Um microcontrolador é praticamente um computador em um único chip. Ele tem a memória RAM, ROM, controlador de periféricos, vídeo e até mesmo o processador que fica conectado a ele, então não confunda controlador com processador. Assim, o microprocessador é um circuito integrado responsável pelo processamento de dados. Ele calcula tudo, mas ele precisa receber ordens externas e não funciona sozinho. Outros componentes precisam servi-lo. Já o controlador é o conjunto dessa coisa. Hoje, se você tem um Arduino, um Raspberry Pi, tudo isso é um grande microcontrolador. O Intel 8048 era um controlador que tinha memória ROM de 1 KB e 64 bytes de RAM. Essa ROM é importante porque era nela que estava gravado o código-fonte do videogame, com as informações de como ele deveria se portar. Sendo assim, ele era um chip bem exclusivo e por isso mais complicado de se clonar. E também, diferente do Atari que usava um microprocessador da MOS, vendido literalmente para qualquer um, ou dos arcades equipados com processadores da família 4000 da Intel, o Odyssey 2 usava um processador 8244, que foi o primeiro processador gráfico e moldado sob medida para o console da Magnavox. Ou seja, se já era difícil de clonar o videogame por causa do microcontrolador, agora era ainda mais complicado já que usava um processador exclusivo.
Essa combinação não só blindou o console de clonagens, como também tornava sua produção bem mais barata, já que tudo vinha pronto da Intel em um único chip, barateando a produção. Ed Everett, um dos engenheiros da Intel responsável por desenvolver o processador, revelou no livro Replay the History of Video Game que o 8244 foi de longe o chip gráfico mais avançado de sua época e deu uma grande vantagem ao Odyssey 2. A propósito, grave o nome do Ed Everett, que eu vou voltar a falar dessa ilustre pessoa em breve. Mas tinha uma coisa que chamava muito a atenção também, o teclado integrado. Ele tinha um teclado estiloso, que usava membrana e que era mal e porcamente usado em alguns jogos, mas que chamava a atenção de quem ia na loja escolher o seu próximo console. O 2600 convencional ou aquele ali do lado, com um teclado que parece que tem mais possibilidades. Fácil, né? Inclusive, na ROM interna do console, já tinha pré-carregados sprites de todas as letras e números do alfabeto. Aí claro, o microcontrolador também aceitava a memória externa de até 8 KB. Isso significa aceitar ROMs de jogos como era de se esperar, afinal, ele era um console de cartuchos. Em resumo, no momento em que o projeto do Odyssey 2 foi concebido, ele era simplesmente magnífico, muito à frente de tudo que tínhamos. Era uma máquina de fazer a concorrência tremer. Mas o hardware que descrevi quase não existiu, e a culpa, como sempre, está implicante em Magnavox. No início do processo de criação, a boa relação entre Philips, Magnavox e Intel proporcionou bons frutos e as vendas, mesmo que modestas, do primeiro Odyssey criou a expectativa de uma continuação. Sendo assim, a Intel começou, a pedido da Magnavox, a desenvolver um microprocessador exclusivo e adequado às necessidades do produto. Isso sem contar do microcontrolador, que vinha com a ROM dedicada ao funcionamento do console. Tudo corria bem, mas enquanto a Intel trabalhava no processador e controlador, o mercado dava sinais nada positivos. Pense pré-Atari 2600 aqui. O começo do desenvolvimento do Odyssey 2 foi logo após o primeiro provar que o mercado ansiava por uma interação entre pessoas e televisor. Sendo assim, nessa época o que tínhamos era o primeiro Odyssey da própria empresa e um monte de Pongs caseiros ligados à sua TV. Além de outras tranqueiras menores que falarei no último episódio da década de 70. As coisas começaram muito promissoras, mas aos poucos o mercado se saturou. Enquanto no início tudo era feito do zero, em um ano já existiam companhias de semicondutores que faziam o Pong em um chip só. Basicamente, você só comprava o chip, metia dentro da sua carcaça e despejava no mercado. A própria Magnavox fez isso e lançou 8 versões do seu Pong. E com a saturação vem o declínio de um mercado. Quando existem muitas empresas vendendo um produto, elas precisam reduzir a sua margem de lucro para concorrer. E isso é cada vez menos atrativo para players grandes. O alto escalão da Magnavox percebeu e entendeu que talvez o mercado de videogames não fossem para eles. Podiam continuar vendendo televisores e outros eletrodomésticos que eles estavam bem no mercado e assim evitariam um fracasso. E o momento de decisão para isso tinha que ser rápido porque existia uma grande encomenda com a Intel. A hora de cancelar tudo era agora. Mas aí entrou uma pessoa que tinha certa influência, que conhecia bem essa história. Nosso bom e velho Ralph Baer. O pai do videogame quis mostrar à diretoria que a chegada da novidade chamada Atari 2600 vendia muito bem e abria as portas para um setor crescente. E era verdade. No episódio passado eu falei do VCS e o sucesso absoluto que ele foi nos primeiros anos, tornando a empresa que valia alguns milhares de dólares em algo bilionário. Nada melhor para uma empresa que quer ganhar milhões que mostrar um mercado que fatura bilhões. Só que isso fez o projeto atrasar e ser postergado inúmeras vezes. E pouco mais de um ano após o lançamento do Atari 2600, em dezembro de 78, o videogame chega ao mercado. Todos finalmente podem pôr as mãos no Videopack G7000. G7000. Vem cá, cadê o Magnavox Odyssey 2? Quem é esse tal de Philips Videopack G7000? Bom, como eu disse, a Philips comprou a Magnavox e ela decidiu que ia lançar primeiro o console na Europa, terra em que ela era bem acostumada e tinha uma boa quantidade de locais de venda. Por lá, o Odyssey 2 se chamava Philips Videopack G7000. Mas vocês não vão acreditar, a Philips vendeu o G7000 com um problema na fonte de energia e precisou cancelar às pressas o lançamento, claro, depois que vendeu 7.500 unidades.
Aí, no início de janeiro de 79, durante a Winter Consumer Electronics Show em Las Vegas, ela lança oficialmente o Odyssey 2 em território americano. Ainda no mesmo mês, o G7000 é relançado na Europa, agora com a sua fonte corrigida. No fim, quando ela chegou no mercado e em relação ao Atari 2600, o Odyssey 2 era mais modesto. A resolução de tela era bem mais baixa, ele tinha um canal de áudio contra os dois do concorrente. Isso sem falar do diferencial dos controles integrados. O Odyssey 2 usava controles integrados ao hardware. Se desse pau, tem que abrir o console para efetuar a troca, nada de ir na mesbla mais próxima para comprar outro. Como a Magnavox vive fazendo besteira, ela praticamente tinha cancelado antes do lançamento do videogame. Então, grande parte dos engenheiros que desenvolveram os primeiros jogos tinham sido ou mandados embora, ou mudados de função dentro da empresa. Só tinha um cara com know-how para desenvolver de verdade para o console. Um cara que conhecia o processador como a palma de sua mão e que sonhava em desenvolver jogos. Era Ed Everett, um engenheiro da Intel que fez parte do time de desenvolvimento do 8244. E quando a Magnavox fez contato com ele e perguntou se ele estava interessado em desenvolver alguns jogos para o Odyssey 2, ele não pensou duas vezes, mandou a Intel a merda e seguiu seu sonho. A surpresa é que basicamente só ele desenvolvia jogos para o console. Como a Magnavox sempre estava com uma mão na tomada, pronta para puxar a produção do console caso não desse certo, seus jogos saíam literalmente aos trancos e barrancos, como o próprio Everett explicou. Quando o Odyssey 2 finalmente chegou ao mercado, ele vendeu tudo imediatamente. Então, a Magnavox disse, ok, desenvolve mais um jogo, mas este será o último jogo que vamos fazer, hein? Essa filosofia de apenas mais um jogo prevaleceu por 3 anos. No fim, quando a gente fala de Odyssey 2, a gente fala de Everett. O videogame teve 47 jogos lançados nos Estados Unidos e 60 na Europa, mercado que fez bastante sucesso. Everett foi responsável por desenvolver sozinho 24 desses títulos. Impressionante. Ele nunca foi contratado pela Magnavox. No seu contrato, ele ganhava um lucrinho em cima de cada cartucho vendido. Quando ele parou de desenvolver a pedido de sua esposa, que pedia mais tempo para ela e para sua filha, Everett já estava rico. O Odyssey 2 nunca foi um grande sucesso nos Estados Unidos. Na verdade, ele, ou o Intellivision e ColecoVision, outros consoles que falarei na década de 80, nenhum deles conseguiu bater de frente o Atari 2600. E se a gente for pôr uma régua aqui de vendas, o Odyssey 2 ficou com a medalha de bronze, perdendo para o Intellivision e para o campeão disparado e com folga, o 2600. No entanto, tem 2 lugares que ele vendeu muito bem. Na Europa, em que a Philips fez uma boa campanha de marketing, e pasmem, no Brasil. Aqui o console só foi lançado em 83, mas mesmo assim, antes que o Atari 2600 oficial ou o Intellivision comercializado pela Sharp. Tudo começou quando a Philips planejava expandir seu mercado e abocanhar outros países. O Brasil, por mais dificuldades que passasse, sempre foi um mercado visado nas Américas, já que é um grande país. Além disso, a lei de reserva de mercado favorece os planos da Philips. E aqui, vou voltar a explicar o que foi, embora já comentei sobre a lei no episódio passado de Atari 2600. Durante a ditadura militar, o desgoverno acreditava que uma boa forma de incentivar o crescimento tecnológico do país era proibir a importação de computadores. Isso significa que toda a tecnologia tinha que ser nacional. A proposta era fomentar a indústria nacional, privilegiando as companhias que estavam na Zona Franca de Manaus, que todos nós conhecemos muito bem até hoje. Não preciso dizer que não deu muito certo, na verdade até deu. Surgiu centenas de empresas que clonavam computadores e videogames gringos. Aqui, o governo fazia vista grossa, ignorava essa enxurrada de pirataria, alegando que, como é possível importar, já que tudo era produto nacional? Também existia uma parcela de empresas internacionais que tinham fábricas na Zona Franca de Manaus, então o que era produzido dentro dessas fábricas era feito de tecnologia 100% nacional. Sei. Foi assim que a Philips Europeia entrou em contato com a divisão nacional e contou seus planos de comercializar o Odyssey 2 aqui. Com a autorização da SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a Philips começou a produzir em 82 com foco no lançamento em 83. E ela fez isso da forma mais apressada possível, afinal, já corriam os boatos de que a Atari buscava parceiros brasileiros para produzir o Atari 2600 original.
Sendo assim, o Odyssey 2 foi lançado no Brasil como Philips Odyssey apenas, já que o Odyssey original da Magnavox nunca veio pra cá e poderia gerar confusão entre a galera que não entenderia de onde tiraram aquele 2 ali. Mas de resto, foi uma confusão maravilhosa por aqui. Embora o videogame se chamasse Odyssey, os cartuchos eram vendidos nas embalagens europeias de acrílico, enquanto as americanas eram de papelão. A arte dos manuais também eram iguais às americanas, o que ainda tornava tudo mais bizarro. No dia 14 de abril de 82, São Paulo ostentava a maior feira de utilidades domésticas do país. Lá, a Philips brasileira montou o maior estande com 1.200 metros quadrados, bem no centro do pavilhão. E adivinha qual era um dos destaques? O Odyssey. Inicialmente, o videogame foi vendido por 150 mil cruzeiros, que dá aproximadamente R$ 2.500 hoje em dia, e se restringia apenas a Rio e São Paulo como teste de mercado. Depois, após ver que era um mercado viável, a Philips expandiu para todo o Brasil e até subiu o preço do console para 165 mil cruzeiros. E se você não viveu aquela época, então deixe eu resumir com uma palavra: impressionante. A Philips brasileira merece uma estátua em cada cidade como prêmio pelo seu trabalho. A preocupação com o mercado nacional era visível em todos os detalhes. Os jogos vinham pra cá com seus nomes adaptados, ou seja, Kill Bees virou Abelhas Assassinas. Spin Out, um jogo de corrida, virou Interlagos aqui. E tem outros exemplos como Showdown in 2100 AD, que virou Duelo no Velho Oeste. Dynasty, que virou Lógica Chinesa. Monkey Shines, que virou Macacos Me Mordam. E o clássico KC Crazy Chase, que virou o Come Come. E por anos a gente chamou Pac-Man de Come Come por engano. Enfim, são tantos jogos com bons nomes que eu poderia passar o programa inteiro recitando eles. Outra coisa bem legal nessas adaptações foi a adaptação cultural de alguns jogos, como foi o caso do Pick-X-Pete, que, embalados no filme Os Trapalhões na Serra Pelada, virou Didi na Mina Encantada. E gente, por favor, procurem a capa desse jogo porque ela é boa demais. Todas essas alterações que eu falei ocorreram apenas na parte estética, como cover e manuais. Dentro, os jogos sempre foram os mesmos. Outra curiosidade que permaneceu por anos muito bem escondida é a história do jogo Comando Noturno. Essa raridade foi lançada apenas no Brasil e é vendida por um valor altíssimo lá fora, sendo um dos itens mais raros do console. Por anos, a origem dele foi um mistério. Seria ele um jogo 100% desenvolvido em terras tupiniquins? Bom, o mistério durou décadas até que em 2004, o site Videopack, o maior site europeu dedicado ao console, apresentou imagens de um protótipo do Comando Noturno. Era apenas uma EEPROM com uma etiqueta com um nome escrito em holandês, a terra natal da Philips, Netvlut, que em bom português significa voo noturno. Em 2006, um colecionador encontrou as regras do jogo escrito em holandês, e assim pôs fim ao mistério. Comando Noturno foi programado na Europa, mas talvez com a chegada do Crash, em 83 para 84, não pareceu uma boa lançá-lo por lá. Para não desperdiçar o jogo, lançaram no Brasil, onde o videogame estava apenas começando a levantar voo. Ainda aproveitando que estamos falando do Brasil, a Philips trouxe para cá o Odyssey Aventura, a primeira revista, mesmo que mais parecesse um encarte, dedicada ao videogame. No caso, apenas ao Odyssey. Mas você não comprava ela em bancas, ela era parte do clube do Odyssey. Você comprava o console, preenchia uma ficha, enviava pelos correios e pronto. Trimestralmente recebia o seu exemplar. No fim, apenas 8 exemplares da revista foram comercializados por aqui. E hoje é uma raridade que atinge valores absurdos no Mercado Livre. Coisa de colecionador maluco mesmo. Por sorte, todas elas foram digitalizadas e revitalizadas. Dá uma googlada que você acha. E para encerrar o assunto internacionalização do console, o Odyssey 2 também foi lançado no Japão, assim como o seu antecessor. Mas lá o trabalho foi bem porco. Eles vendiam os jogos com manuais em japonês xerocado mesmo, em preto e branco. E os cartuchos só recebiam um adesivo com o nome em vocabulário japonês katakana por cima. Aí você junta a má vontade de fazer o negócio com a birra japonesa, com o que vem de fora e pronto, vendeu mal pra dedéu. O Odyssey 2 teve os jogos da dita série estratégica. Foram 3 lançados ao todo e eles eram vendidos em caixas de luxo. Vinham tabuleiro, peças e fichas.
Lembram muitos jogos do Odyssey 1, que eu já fiz um episódio só pra ele, mas aqui a coisa era mais elaborada e luxuosa. Tanto que no Brasil, eles eram vendidos por 75 mil cruzeiros, o que hoje daria mais de R$500 num único jogo. Eles foram lançados já na década de 80 lá nos Estados Unidos, sendo vendidos aqui em 84 com todo o seu conteúdo interno traduzido. Apenas 3 jogos foram lançados. Wall Street simulava uma bolsa de valores e cabia ao jogador comprar e vender ações de grandes companhias. É o velho movimento de mercado, compre na baixa, vende na alta. Ele tinha um tabuleiro com gráficos das ações, peças de participação e margem para marcar as ações e os bloquinhos da caderneta de investimentos, em que o jogador anotava as ações que comprava e vendia. Na tela do computador, ou melhor, do videogame, o jogador acompanhava o sobe e desce das ações como se fosse um painel de pregões da Wall Street. O segundo jogo era A Conquista do Mundo. Ele nada mais é do que uma versão de luxo do nosso bom e velho War, com um tabuleiro que é um mapa, pecinhas que variam de cores para simbolizar os exércitos e pecinhas que simbolizam o poder da sua base. Ao invés de rolar os dados para decidir quem ganha de quem, aqui os jogadores duelam na tela do videogame, e o resultado era aplicado no tabuleiro. Por fim, estava o Em Busca dos Anéis Perdidos. Esse, no melhor estilo de Dungeons and Dragons, o jogador escolhia se ia ser um mágico, um guerreiro, mutante ou fantasma, cada um com suas habilidades. E a sua missão era encontrar os 10 Anéis Perdidos. Esse tem um lance bem legal, que tem um mapa de tabuleiro e uma versão reduzida desse mapa para encaixar sob o teclado do Odyssey. Aí, suponhamos que você jogue e vá para o deserto. Você apertava no deserto no mapa e o teclado acabava sendo apertado porque estava embaixo, selecionando uma ação no jogo que geralmente significava uma batalha na tela. E assim ia dando continuidade à aventura. Sem sombra de dúvidas, esse era o melhor. E saindo dos jogos, mas ficando ainda no hardware, o videogame ganhou um periférico, o The Voice, que prometia trazer voz para os seus jogos. O módulo era conectado na entrada do cartucho, e ele tinha uma nova entrada de cartuchos para você pôr o jogo compatível com ele. Mas não era todos os jogos que usavam The Voice. Era mais ou menos como o 32X foi no Mega Drive, ou o adaptador do Master pro Mega também. Jogos como Senhor das Trevas e Come Come realmente tinham voz, mas era meio bizarro porque eram vozes sintetizadas, meio assustadoras, ainda mais quando você é uma criança. Outra coisa estranha era que o som do The Voice saiu do aparelho e não da televisão. Então o jogo tinha lá o seu som ligado na TV, enquanto quando ele falava, a voz saía do módulo. Isso ficava ainda mais estranho no jogo Tartarugas, no qual o módulo não trazia sons, mas sim a trilha sonora para a jogatina. Aí os efeitos saíam da TV enquanto o seu videogame emitia música. Bem bizarro. No Brasil, The Voice chegou a ser anunciado pela Dynacon, veja você. Era uma parceria entre a empresa e a Philips, mas ele acabou sendo cancelado. No fim, 9 jogos são compatíveis com ele, sendo que desses 3 só funcionam se você tiver o sintetizador. E quem acha que a história do Odyssey 2 acaba aqui, saiba que na Europa ele ainda ganhou uma sobrevida com a chegada do Videopack Plus G7400. O que seria hoje o PlayStation 4 Pro ou Xbox One X, e perdão se você está ouvindo isso no futuro e não entendeu a referência. O 7400 chegou a ser anunciado nos Estados Unidos como Odyssey 3, mas como por lá o videogame não deu certo, ele acabou saindo apenas na Europa. Ele rodava todos os jogos do G7000. Ele também recebeu alguns remakes de jogos clássicos com gráficos melhorados, como a adição de background, por exemplo. Mas o principal dele era os jogos exclusivos para o G7400 com um gráfico bem superiores ao original. O problema é que o videogame saiu em 83 e, como sabemos, o Crash já estava na porta. Logo, a promessa de ter 50 novos títulos para o console não se concretizou e ele recebeu apenas 2. Sem expressão comercial, isso é tudo que eu posso falar do Videopack Plus G7400. Eu sou muito suspeito para falar do Odyssey 2 porque tenho orgulho em dizer que quando fui colecionador, tive a coleção completa dele. Era um dos meus videogames favoritos de colecionar porque, embora ele não seja tão legal como o Atari, tudo era padronizado. As caixinhas acrílicas, os manuais coloridos, os cartuchos sempre iguais, era lindo de se ver.
Sei que a Tectoy sempre é lembrada pelo esforço em fazer bonito no Brasil. E ela merece, mas também quero deixar aqui os parabéns à Philips brasileira por ter feito o que fez. Trazendo o jogo do Didi, por traduzir tudo e por tornar o videogame em algo mais verde e amarelo. Tanto que o Brasil tem os jogadores mais nostálgicos de Odyssey. Acesse Experiência Odyssey pra ver. É experienciaodyssey.com.br. Eu descobri o site nas minhas pesquisas e adorei o conteúdo dele. E é isso, cada vez mais próximos de deixar a década de 70 pra trás e ir em direção aos anos 80. Na verdade, eu já tô falando direto da próxima década, né? Esse aqui foi mais um que invadiu a década de 80. Mas ainda tem alguns pingos nos is pra pôr, e o importante episódio que encerrarei tudo dessa década vai sair. No mais é isso, gente. Muito obrigado por escutar e, se possível, compartilhe e me divulgue nas redes sociais. Me segue no Spotify, que é bem importante, mesmo que tu não escute por lá. E no iTunes também, se tu puder, me dá 5 estrelinhas e um comentário, me ajuda, mesmo que tu não use. E não se esquece de me seguir no Twitter, @PabloPrime. E volte e meia eu tô jogando coisa velha na Twitch. É twitch.tv/Pablo_Prime. Se você quer um papo mais longo ou não tem Twitter, sei lá, nós temos um e-mail. A dita história do videogame @gmail.com. Por hoje é só e até o próximo episódio.